Bom, vamos de imediato agora à nossa próxima apresentação. Eu vou tirar o óculos para ler aqui, porque senão... O tema é a proteção como solução estrutural para a engenharia do presente e do futuro. EVEX Global Company. A engenheira civil, Herto de expansão e novos negócios da EVEX, Michele Mohr Querich. Por favor, Michele. E também vai participar da apresentação o engenheiro civil CEL da EVEX, Hernani Simas Alves Neto. Não veio, mas a Michele eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Aqui mesmo. Está funcionando o microfone, né? Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui. O Hernani não pôde estar presente, ele pediu 1000 desculpas, mas ele ficou doente, são coisas que estão além da nossa capacidade, né? Então, vocês imaginem que a minha responsabilidade, que já era grande, ficou duplicada, porque o Hernani é o nosso CEO, né? Não é nada mais, nada menos que nosso CEO. Mas a gente vai tentar compartilhar um pouquinho com vocês aqui o que a gente preparou e espero que leve bastante conhecimento para vocês. Vamos lá. Bom, a gente vai falar então sobre a proteção nesse viés de solução estrutural para o futuro e para o presente. E já explicando um pouco desse título, eu trouxe esse título porque, como a gente viu ontem, muito bem explicado pela Stephanie, pelo Fati, a Stephanie explicou muito essa questão de que esses super tall building, que a gente chama, né, os edifícios super altos, eles vão trazer para o Brasil uma nova engenharia, né? A gente tem uma solução estrutural muito diferente do que a gente vê hoje. E a proteção ela é muito aderente a essa nova engenharia, que aqui eu chamei a solução estrutural do futuro, a engenharia do futuro. Mas a proteção, ela é na nossa engenharia atual, ela ainda traz muito mais benefícios, né? Então, por isso que eu também falei que é um sistema estrutural do presente, porque para o que a gente tem hoje, ela tem se mostrado uma excelente solução. E aí, né, pessoal, quem conhece minhas palestras sabe que eu sempre gosto de começar com uma filosofia, né? Um pensamento que extrapola a engenharia. A gente tem essa frase do Heródoto, ele é o pai da história, que ele diz o seguinte: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. A gente sempre escuta isso, né? Que para a gente entender o mundo de hoje, a gente precisa estudar história para entender questões políticas, geográficas, né? Ou as desigualdades que a gente tem hoje, a realidade que a gente tem hoje, a gente estuda o passado. E isso também vale para a engenharia. Se a gente entender como que as soluções foram desenvolvidas ao longo dos anos, a gente também consegue compreender melhor por que hoje a gente tem determinadas soluções, né? Afinal, elas vieram de contextos de necessidade de mercado e de desenvolvimento, né? Então, eu trouxe essa frase porque, assim como a nossa realidade hoje, a gente compreende estudando o passado, na engenharia isso também acontece. E aí, eu vou falar sobre proteção, né? Lógico. E, pessoal, sei que nem todos talvez estejam familiarizados com esse termo, né? Mas vamos começar do começo, sem muitas assim explicações técnicas, né, para que todos entendam. Mas vamos lá, o que é proteção, né? Bom, aqui eu tenho uma peça de concreto armado. Essa peça de concreto armado, ela está recebendo um carregamento vertical e a gente vê que acontece isso com ela, certo? A gente tem uma zona superior ali que está sendo comprimida e a parte inferior ela é tracionada. Mas a gente sabe... E aqui a gente tem, né, o que é compressão e o que é atração. A gente sabe que o concreto ele não é muito chegado na tração.
ele funciona bem a compressão. Então, o que a gente faz na proteção? A gente coloca um cabo, as cordoalhas, na zona de tração do concreto, que é onde ele não funciona bem. A gente alonga ele, solta, ele tende a voltar. E quando ele volta, ele gera tensões internas no concreto, que faz com que aquela seção que antes era tracionada passe a trabalhar a compressão. Então, o que acontece? A gente aumenta a capacidade resistente do concreto. Basicamente, esse é o fenômeno da proteção. A gente está usando ele de forma mais inteligente, vamos dizer assim. Então, aqui eu trouxe um conceito, né? E o princípio básico da proteção é trabalhar nesse controle de deformações, fissurações, né? Então, a gente trabalha ele com a compressão, e a gente acaba reduzindo essas aberturas de fissuras e também as deformações. E aí, pessoal, vamos lá para trás. Eu comecei falando de história, então vamos falar de história no sentido da proteção. A proteção surgiu de uma necessidade de mercado. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, eles começaram a ter cada vez mais demandas de grandes estruturas com grandes solicitações, né? Pontes, basicamente. Só que o que acontece? As pontes se tornaram cada vez mais robustas e elas começaram a demandar muito material do concreto armado para dar conta. E não estava mais dando conta. Então, veio dessa necessidade de começar a fazer estruturas mais robustas, mas que permitisse redução de material, né, e eliminação de fissuras e deflexões. E com o avanço do sistema, né, ele foi avançando ao longo dos anos, o mercado começou a perceber que é uma solução que também gera redução de mão de obra, de prazo, maior segurança e durabilidade, dentre uma série infinita, que eu chamo assim porque é verdade, de benefícios do sistema. E aí eu falo para vocês, né, qual é um dos maiores gargalos que a gente tem hoje no mercado? Falta de mão de obra, né? Eu duvido que ninguém aqui não tenha passado por alguma situação direta ou indiretamente de falta de mão de obra até hoje. É um problema muito grande hoje no mercado. E aí, trouxe um pouquinho aqui essa linha do tempo do desenvolvimento da proteção, porque a gente acha que a proteção é uma inovação. Esse sistema novo aí. Pessoal, vocês estão vendo aqui, tem estudo de proteção que data do século I a.C. Então, muito lá atrás já se tinha tentativas de criar uma proteção. Lá em 1872, 86, eu botei esses 2 anos porque as bibliografias elas se divergem um pouco. É onde a gente, de fato, começou a ter algum desenvolvimento da proteção moderna, com P.A. Jackson. Só que ele não teve muito sucesso. Por quê? Porque ele trabalhou o conceito da proteção com aços de resistências normais, usuais. E isso não deu certo por conta da fluência e da retração do concreto. Mas lá em 1928, já entendido isso, o Eugênio Fressinetti ele conseguiu chegar num conceito de proteção, que é o conceito básico que a gente usa, inclusive, até hoje. E nos outros anos, a proteção foi só crescendo. Em 1940, em 1949, a gente teve a primeira ponte protegida nos Estados Unidos e também no Brasil, que foi a Ponte do Galeão. E o uso para edifícios começou a ser maior a partir da década de 50. Dali para frente, deslanchou. Depois eu vou comentar com vocês por que ela deslanchou. E isso foi se acontecendo nos outros anos, né? Aí em 1970 a gente teve aí o surgimento da proteção não aderente nos Estados Unidos. Em 80 começou o desenvolvimento dos softwares. Isso é muito importante, né? Porque se a gente não facilita a vida do projetista, como é que ele vai projetar, né?
Então, isso também impulsionou muito o desenvolvimento da proteção. E a gente teve uma série de desenvolvimentos dali para frente, muito relacionados a materiais, métodos, né, certificações, todas essas coisas que fazem do sistema hoje o que a gente conhece dele, né? Extremamente seguro e bem feito, assim. Tem muita qualidade no sistema. E falando desse desenvolvimento com um pouco mais de detalhes, comentei já ali na linha do tempo, que as primeiras tentativas não deram muito certo, então, por conta dessa questão de uso do aço de baixa resistência. A gente via que tinha muita perda de alongamento por conta da retração e fluência do concreto. Então, a primeira tentativa failed, não deu muito certo. Mas depois a gente teve uma série de desenvolvimentos, introdução do sistema de cabo, desenvolvimento de ancoragem, enfim, introdução desse método de balanceamento de cargas, e teve uma série de desenvolvimento tanto de material, quanto de conceito, quanto de projeto. Aí aqui a gente teve também o avanço sobre a aplicação dos sistemas, né? A gente começou a aplicar para mais tipos de estruturas, então teve uma linha do tempo muito clara e definida desse desenvolvimento. E por fim, depois veio uma parte muito importante, que foi o surgimento do PTI, que é o Post Tension Institute, que é a nossa a referência, né, da proteção no mundo, fica nos Estados Unidos. E essa questão das certificações, implementação de programas de capacitação, tudo isso é muito importante para desenvolver o mercado, né? Sem isso não acontece. Então, isso também tem acontecido com bastante força, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, inclusive no Brasil, né? E aí, como eu falei antes, né, na década de 50, a gente começou, a proteção era usada em pontes, viadutos e obras de infraestrutura, mas depois da década de 50 realmente foi onde ela deslanchou. Ficou um pouco repetitivo, né? Mas vamos lá. E aí, pessoal, essa parte aqui é uma parte muito importante, tá? Lá nessa década aqui, acho que foi 50 ou 60, veio esse sistema do balanceamento de cargas imposto pelo T.Y. Lean, né? E esse estudo dele, esse método, ele foi preponderante para facilitar o entendimento do sistema e facilitar os projetos também. Então, esse dado aqui ele é muito importante porque ele marcou muito o desenvolvimento da proteção no mundo. E aí a gente viu que esse método que ele criou, somado com a economia que o mercado já estava percebendo, né, a economia gerada a partir do sistema, e fez com que realmente a proteção fosse muito impulsionada nos Estados Unidos. Eu falo muito Estados Unidos, tá, porque o maior mercado do mundo da proteção é nos Estados Unidos. E muita coisa vem de lá, o PTI fica lá, enfim. Então, realmente é um país de grande referência para o sistema. E aí, até a década de 60, a gente usava a proteção aderente, que é essa que vocês estão vendo. Eu até trouxe aqui um mostruário. Só deixa eu avançar para a proteção não aderente aqui, ó. E depois a gente evoluiu para a proteção não aderente. Aqui eu tenho um mostruário, não sei se dá para ver lá atrás. Aqui a gente tem as nossas cordoalhas que a gente usa, muitas são da Belgo, né, nossa grande parceira. Esses dois aqui são cordoalhas da proteção aderente e essas outras 3 da não aderente. Na proteção aderente, esses cabos aqui, esses fios, eles são envoltos numa bainha metálica, enquanto que na não aderente é uma capa de plástico. Então, enfim, a proteção não aderente, ela impulsionou muito o uso no mundo todo porque ela é mais simples e mais barata. Então, a gente conseguiu escalar muito o mercado da proteção a partir da proteção não aderente.
E aí, nos últimos anos, a gente tem visto basicamente melhoria do sistema, né? Que tem a ver com materiais, métodos, a produção desses materiais também, certificações, normalização, tudo isso para garantir realmente que o sistema seja seguro e tenha muita qualidade e confiança do mercado. Se um produto não tem confiança no mercado, ele nunca anda para frente. Então, a gente precisa gerar isso a partir dessas características. Hoje, nos Estados Unidos, tá? É um mercado multibilionário. É muito grande mesmo. Quase todas as obras nos Estados Unidos são protegidas. Agora a gente vai falar um pouquinho da proteção nos edifícios superaltos, já que é o nosso tema do evento aqui, né? Não podia ficar de fora. Bom, a proteção, vou mostrar para vocês que ela está dentro de muitos empreendimentos icônicos que a gente vê no mundo. Muitos mesmo, tá? Vou mostrar alguns exemplos depois. Por quê? Porque ela traz uma série de vantagens, tanto técnicas quanto de construção, que trazem benefícios mesmo, economia, etc., que atraem muito, tem muita aderência com a necessidade desses empreendimentos. Então, começa na redução de deflexões e fissuras. Nessa imagem aqui fica muito fácil de entender isso, né? Inclusive, eu estou na frente, mas fica muito fácil de entender, porque realmente é basicamente uma força contrária ao carregamento. Então, sim, a gente tem uma redução de deflexões e fissuras a partir do uso da proteção. E aí, com isso, a gente acaba tendo maior resistência à penetração de água, justamente porque eu tenho menos fissuras. Então, são coisas extremamente importantes para a segurança e durabilidade de estruturas superaltas. A gente tem também que a estrutura ela é mais leve, né? A gente precisa de menos seção, menos lajes menos espessas, muitas vezes eliminação de vigas, né? Até mesmo redução de pilares, enfim. Então, ela tem uma melhor resposta a sismos, né? E a gente até trouxe esse dado que a questão de massa, ela tem 1/3 de uma estrutura convencional em média. Então, realmente é muito mais leve. E isso acontece porque quanto menos a massa do edifício, né, quando for menor a massa, menor vai ser a força inercial criada com as ondas sísmicas. Que, lembrando, né, que força é massa vezes aceleração, e essa força inercial que eu falei, ela é uma força contrária à direção da aceleração. Então, a gente tem esse benefício também. A gente tem que, na proteção, a gente tem uma redução de altura, né? Por quê? Porque a gente tem uma redução de espessura de laje. Então, a tendência é que a gente tenha menos altura mesmo. Obrigada. Então, a tendência é que a gente tenha menos altura. E isso favorece projetos de edifícios altos. Outra vantagem, ela tem um melhor comportamento à vibração. Então, a gente tem ali uma redução de massa e aumento relativo de rigidez, né? Porque ela acaba tendo menos fissura. Isso acaba aumentando a frequência natural de vibração. Apesar de que, quando a estrutura estiver já em vibração, a gente acaba tendo maior percepção dessa vibração quando a gente tem proteção. Isso é verdade. Mas tem essa questão aqui do comportamento. E aí, ela também é muito indicada para regiões de sismos. Por quê? Porque a gente tem uma redução de peso e altura. Então, a gente tem um melhor comportamento do diafragma, porque ela distribui melhor o carregamento entre os componentes estruturais. Então, também é boa na região de sismo, indicada. Outra aplicação que tem tudo a ver com edifícios altos. É muito indicado também em regiões com força de vento elevada. Por quê? Porque ela reduz fissura, reduz deformação, aumenta a resistência da estrutura, acaba melhorando o comportamento da estrutura a cargas dinâmicas provocadas pelo vento.
Então, a gente também tem aí uma indicação para regiões de vento forte. Acaba contribuindo na estabilidade, enfim. Tem vários pontos importantes aqui que a proteção influencia quando a gente fala de projetos de edifícios altos. E aí, aqui no final desses benefícios todos, eu trouxe uma lista de benefícios que são muito importantes em termos de mercado mesmo, né? Então, a gente tem aí um ciclo de laje mais rápido, maiores vãos, que é uma necessidade muito grande quando a gente tem esse tipo de estrutura, redução de fundações, de materiais, né? A gente tem ali o concreto e aço, forma, escoramento, uma série de reduções aí. A gente tem redução de pegada de carbono, é um sistema conhecido por ser sustentável e a gente acaba tendo maior economia de materiais. Aí eu trouxe alguns exemplos para explicar, né? Ou pelo menos para comprovar o que eu estou falando, né? Não é a Michele que acha isso aqui. Isso aqui realmente tem muitos estudos. Todas essas informações eu trouxe de fontes muito confiáveis. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de projetos onde a gente tem aplicação da proteção. Nada mais, nada menos do que o Burj Khalifa, em Dubai. A gente tem proteção no Burj Khalifa. Eu trouxe aqui, pessoal, a minha intenção aqui não foi explicar o sistema construtivo desses empreendimentos, tá? Eu quis trazer mais como exemplo mesmo. Mas eu tenho vários estudos sobre eles, então fico até à disposição para compartilhar, caso vocês queiram depois. Mas o Burj Khalifa, ele tem ali 828 metros, 163 andares, 2 níveis subterrâneos. Ali eu coloquei o projetista. E como a Stephanie e o Fatih comentaram ontem, esse tipo de empreendimento, ele não combina ele não tem só uma solução. Ele tem várias soluções. Na verdade, ele aplica uma série de conceitos e soluções que juntas trabalham para que aquele empreendimento tenha segurança e fique de pé. Então, às vezes, um sistema é usado por conta da carga dinâmica, o outro por causa de carga lateral, um outro por conta de carga vertical, e assim vai, né? Então, o Burj Khalifa não podia ser diferente. Ele realmente combina uma série de técnicas para fazer com que aquele empreendimento esteja lá tão lindo, né? E seja tão poderoso, né? Tão imponente. Basicamente, o sistema principal dele é esse Butt Stress Core, que é um núcleo reforçado. Ele usa o outrigger, como a Stephanie mostrou ontem, para maximizar a rigidez do edifício. E ele tem uma estrutura muito interessante. Eles chamam de Y, né, tripóide, onde ele tem uma asa central aqui. E, aliás, ele tem um núcleo rígido central e ele tem essas asas. E esse projeto, nesse formato, foi feito assim porque acabou ajudando a distribuir melhor as cargas, né, entre as asas, vamos dizer assim, e o núcleo rígido. Esse núcleo é de concreto armado e foi usado o concreto de alto desempenho também. Imagina, aqui foi usado tudo, né? Desde sistemas até materiais. Materiais também acaba sendo muito relevante nesse tipo de empreendimento. E aí a gente teve o uso de lajes planas protegidas nele como um todo, permitindo ter maiores vãos. E a gente também teve uso de proteção nas paredes que conectam esse núcleo rígido até aqui a parte periférica. Então, a gente teve isso, tá? A gente teve a proteção empregada nele aqui. E algumas fontes, aí eu não sei se é verdade, indicam também o uso de proteção nas fundações. Então, a proteção, a gente teve aí aplicação no Burj Khalifa. Outro exemplo que eu trouxe, o The Shard. Vocês conhecem esse empreendimento? Fica lá em Londres. Esse aqui, ele tem 310 metros de altura, 95 andares, projeto da WSP Group, uma empresa bem conceituada de projeto estrutural. Ele tinha aí esse desafio
dos fortes ventos, né? Cargas verticais e tudo. Então, a estrutura dele tem um núcleo central rígido de concreto. Aliás, esse empreendimento ele é muito interessante, porque imagina assim, até o andar 40 lá, ele tem uma estrutura que é esse núcleo central rígido de concreto com metálica. Desse nível do andar 40 até o 72, foi usada lajes protendidas. E do 72 até o 95, que é onde ele termina, é uma estrutura metálica. Então, ele tem essas 3 fases, vamos dizer assim, 3 sistemas aí ao longo da torre dele. E aí, eu trouxe o depoimento do James Holloway, que foi um engenheiro que escreveu um artigo sobre ele, e ele compartilhou nesse artigo dele a percepção do uso da proteção no The Shard. Então, ele coloca que na percepção dele, é uma tecnologia que aumenta a capacidade resistente do concreto, extremamente eficiente em termos de uso otimizado do espaço, porque a gente acaba tendo maiores vãos, né, vãos amplos, e devido à redução da espessura de laje e eliminação de viga, permite atingir uma quantidade maior de pavimentos, o que é extremamente relevante em edifícios super altos. Essa imagem é dele, tá? Do sistema de proteção usado lá. Agora vamos falar do Hudson Yards. Esse é lá de New York. Esse prédio, ele tem 237 metros, 51 pavimentos, projeto da WSP também. E esse projeto ele é muito interessante. Por quê? Todos eles são, né? Todos eles são de alguma forma. Mas ele é muito interessante porque já existia uma estrutura pré-existente. Ele tem 51 pavimentos e já tinham 10 pavimentos lá executados e foi feito esses 41 acima desses 10. Então, foi uma estrutura em cima de outra que já... Não foi uma estrutura que veio do zero, mas já existia. E foi usado lajes planas protendidas, né, por conta dos vãos que tinham lá, que eram muito amplos. E essas lajes elas foram apoiadas no núcleo central e também por pilares perimetrais. E o que ela ajudou aqui? A proteção acabou gerando uma estrutura mais leve, como já é se esperar. Os vãos super amplos foram atingidos, né, a partir do uso da proteção. E a gente acabou eliminando as vigas, né, aumentando a altura entre os pisos. E aí eu trouxe, inclusive, um depoimento do Bijan. Quem estuda proteção sabe que o Bijan é uma das maiores referências mundiais de proteção. Ele colocou aqui, esse projeto é dele, né? Ele colocou aqui que eles fizeram vários estudos em vários sistemas, e a proteção acabou gerando teve uma questão ali de carregamentos, porque as reações hiperestáticas que ela gerou fez com que os pilares pré-existentes fossem usados na sua maior capacidade. Então, teve essa questão de ter que considerar aquela estrutura pré-existente para elaborar o projeto de cima. Esse projeto ele é bem interessante, inclusive o Bijan, o filho dele, que é o Florian, também participou do projeto. Ele é nosso sócio lá na EVEX, e eu tenho, assim, toda a história da concepção desse projeto. Quem quiser, depois eu faço questão de compartilhar, porque é muito legal o artigo que ele escreveu, compartilhando o porquê daquela solução e como que ele chegou nela. É bem legal mesmo. Então, está aqui, inclusive, o sistema de cabos, ó, onde sai do núcleo central, rígido, e se apoia na parte perimetral. Mais um exemplo. Quem já viu esse empreendimento aqui? É incrível, né? É lindo demais esse empreendimento. Ele fica em Singapura. É o Marina Bay Sands. Ele é um complexo de 3 torres, né? E em cima ele tem uma plataforma suspensa. Essa plataforma aqui em cima, que eles chamam de Sky Park, tem 380 metros. E o prédio em si tem 191. Nem é dos super altos, né? Mas aqui o fator que complicou realmente foi isso aqui.
E esse balanço aqui tem nada mais, nada menos do que 67 metros. Pensa que é um senhor balanço, né? É um baita de um balanço. Então, aqui a dificuldade desse projeto foi realmente essa plataforma. O que eles fizeram aqui? Usaram núcleo rígido, né, de concreto, paredes de concreto armada, parede de cisalhamento, muito normal em edifícios super altos. Eles usaram uma treliça de aço em sincronia com painéis de vidro ao longo de toda a fachada dele. Ele tem um sistema de piso composto por lajes planas protendidas, que maximizou ali a eficiência estrutural das torres como um todo, né? Acabou reduzindo o tempo de construção e também a altura entre pisos. E agora falando do Sky Park, que é aquela plataforma lá em cima, é uma plataforma suspensa, né, como eu falei. Foi usado amortecedor de massa por conta dos efeitos de vibração que tem lá em cima. E a seção do balanço que eu falei para vocês, 77,5 metros, foi resolvida com proteção. O que eles fizeram? Também estudaram uma série de soluções e, inclusive, eles iam adotar uma estrutura metálica, mas a estrutura metálica não deu conta para aquele balanço. Então, eles acabaram usando essa solução em proteção. E eles usaram essas treliças nas regiões de vão entre uma torre e outra, que eram 3, né? Então, enfim, estruturas mistas, né? Sempre aquilo que eu estava falando e que a Stephanie falou ontem também. A gente não tem uma solução. A gente tem um conjunto de sistemas que, trabalhando juntos, formam a solução. Na verdade, é isso que eu estou querendo mostrar com esses exemplos, tá? E aí, por fim, eu trouxe mais essa estrutura aqui, que é o Aston Martin Residences, em Miami, né? Tem 240 metros, 66 pavimentos, e hoje ele é um dos edifícios mais altos de Miami. Miami está despontando aí, né? A gente tem visto uns arranha-céus bem ousados por lá também. E ali em Miami a gente tem um problema que é a questão dos furacões, né? Então, ventos extremamente fortes. O que ele tem? Ele tem 3 núcleos internos com colunas de concreto inclinadas, né, que trabalham junto aí para transportar as cargas para os andares superiores, mega colunas curvas, enfim, projeto bem complexo. Não vou entrar muito nessas questões aqui, mas ele também tem uma fundação muito robusta, precisou da fundação muito robusta, e o uso da proteção aqui foi colocado no projeto para reduzir peso, minimizar fissura e deformação e obter os vãos amplos que eles precisavam. Então, vejam que eu trouxe vários exemplos, cada um com as suas particularidades. Um era o mais alto, o outro tinha um balanço, o outro tinha não sei o quê, né? Um é furacão. O que eu quero dizer é que o sistema de proteção, ele é muito comum nesses edifícios. Ele é basicamente arroz com feijão, tá? Ele é uma coisa assim que nem se para pensar direito. Tem proteção nesses edifícios. Não como um sistema principal, como eu estou falando, mas trabalhando em conjunto com outros sistemas para gerar aquela solução. E aí, quando a gente fala da engenharia atual, se nos edifícios super altos ele é arroz com feijão, o que é a proteção nos nossos edifícios que a gente tem hoje? Aí ele é o ouro. Aí ele é ouro. É onde ele entrega tudo que a gente precisa. Como assim, Michele? O que a gente precisa hoje? Quais são aí pontos importantíssimos que a gente precisa ter nas nossas obras? Primeiro de todas, né? Quem discorda, levanta a mão. O construtor, ele quer, o bolso dele é o que mais faz o coração dele bater, não é? Então, a gente precisa de economia, primeira coisa.
Redução de custo. O que mais que a gente precisa? Velocidade. Né? Ontem a Stephanie falou muito sobre isso, né? Quando a gente tem edifícios, não vou nem dizer só os super altos, mas complexos, a gente às vezes tem que criar uma metodologia para ter vazão nessa execução, porque senão a coisa não anda. E isso é verdade, a gente hoje precisa de velocidade para ter capacidade construtiva, né? Produção mesmo. O que mais a gente precisa? Ainda coloquei aqui a redução de mão de obra, que é o problema que a gente vê hoje muito, acho que é o maior gargalo também que a gente tem, né? Falta de mão de obra. A gente precisa de quê? Segurança. Cada vez mais as estruturas são complexas e altas, e a segurança, claro que ela é importante para qualquer, inclusive para a casinha de cachorro, né? A gente tem que ter segurança, mas cada vez mais segurança. Qualidade. Não podemos entregar qualquer coisa para o nosso cliente, até porque a gente não pode ter dor de cabeça depois de ficar gastando com manutenção. Então a gente precisa de qualidade. Sustentabilidade, conceito super atual. Então, tudo isso a gente precisa nas nossas obras. E soluções para arquiteturas arrojadas e exclusivas, né? Especialmente no alto padrão, a exclusividade é uma necessidade muito importante. Então, é isso que a gente precisa. E é tudo isso que a proteção promete e entrega. Então, vamos lá. A gente já viu aí, esse projeto aqui, quem já passou nesse empreendimento lá em Miami? Já viram ele pessoalmente? Ele tem um formato de guitarra, né? O Hard Rock Resort. Tem proteção EVEX aqui, tá? Morro de orgulho de falar isso. O que acontece? E aqui, pessoal, tudo isso aqui é comprovado por A mais B, tá? Então, a gente tem que a proteção viabiliza os grandes vãos, propicia estruturas lisas, sem vigas, acaba melhorando a compatibilização com outras disciplinas, né? E quanto mais complexo o projeto, mais disciplinas para compatibilizar. Então, isso é algo muito importante. E outra coisa, flexibilidade de layout. Isso para o nosso cliente é muito importante, né? A facilitação também de vaga de garagem, manobra. Então, tem muito benefício do sistema relacionado a isso aqui. Então, esse tipo de construção só é possível por conta da proteção. Um vão desse aqui, dificilmente a gente consegue resolver com concreto armado convencional, tá? Bem difícil. Aí a gente está aqui em Balneário, Itapema, todas essas praias lindas e maravilhosas. E aí a gente faz uma sacada. Aí a gente bota um pilar aqui no meio. Pensa a frustração do nosso cliente de ter toda aquela vista e a sacada dele ter um pilar bem no meio. Não dá, né? Então a gente precisa entregar isso aqui para o nosso cliente. E aí a gente consegue isso aqui com a proteção. Garagem. Quem não dirige muito bem se lasca, né? A galera tá rindo, ó. Já vi quem dirige mal aqui na sala. Quem tem um pouco de receio da direção, pega uma garagem cheia de pilar, a gente até sua, né, gente? Já passei muito por isso. Com a proteção, a gente tem isso bem resolvido também, porque, de novo, né, a gente elimina ali os pilares intermediários, acaba tendo maior manobra aí nas nossas garagens. Proteção é qualidade e segurança. A gente tem um controle tecnológico, né? Então a gente tem uma estrutura testada. Gente, isso é muito relevante. Quando que a gente vai saber que o nosso concreto convencional tem um problema, uma bicheira? Depois que já está executado. Na proteção, não. A gente tem todo o acompanhamento do processo. A gente está fazendo alongamento, está acompanhando, ela é testada. Se deu algum problema ali, na hora a gente vai saber. E quanto que é mais barato resolver um problema quando a gente ainda está botando a mão nele ou depois que ele já está lá em pé? Muito mais fácil na primeira situação. Então, isso é um valor muito importante, né, que o sistema entrega. Muito mais qualidade, porque os componentes são industrializados.
Pessoal, não tem nem o que ver, né? Todos os componentes da proteção são industrializados. Então, eles passam por uma fábrica que tem um controle tecnológico de produção de altíssimo nível. Então, muito mais fácil a gente ter aí segurança do que se a gente fosse basear no pedreiro lá, que sabe-se lá o bom humor dele que está naquele dia que ele está executando aquilo, né? Enfim. E acaba mitigando também manifestações patológicas, por conta de tudo que eu já falei antes, né? Por conta, especialmente, do controle de fissuras. Até trouxe um dado aqui, ó. 40% dos recursos da construção são destinados para manutenção. Então, a gente gasta muito consertando as coisas. E a proteção mitiga muito manifestações patológicas. Então, ela também tem esse benefício. Proteção é sustentabilidade. Ela reduz resíduos gerados no canteiro. Reduz material, aço, concreto, madeira. E reduz emissão de gás carbônico. E a gente tem um estudo que diz que a cada prédio a gente economiza em termos de carbono 4 árvores. Então é muito relevante. Proteção é velocidade, é eficiência produtiva, obras mais rápidas e mais produtividade. Por quê? Porque a gente tem muita praticidade executiva. Apesar de que alguns construtores, eles não gostam muito de mudar o que eles já fazem, né? Ah, mas eu não tenho mão de obra. Mas, gente, é só a primeira vez que a gente precisa levar esse conhecimento para dentro de casa. Uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente tem muito mais praticidade executiva. E a gente tem dado, tá? A gente tem aí dado de maior produção em vários empreendimentos que a gente trabalhou. A gente tem uma redução de etapas construtivas também, especialmente carpintaria, porque a gente reduz muito a questão das formas, né? Então tem montagem, desmontagem, tudo isso é reduzido. E a gente acaba tendo mais velocidade no ciclo de lajes também, até por conta do tempo de escoramento que é reduzido, etc. Então tudo isso a gente gera com a proteção. E proteção também é economia, também é redução de materiais e mão de obra, que é o que a gente mais precisa, né? Por quê? Trouxe nessa imagem aqui. A gente tem economia de materiais, como eu já falei várias vezes, redução do escoramento. Tem um estudo feito pela ABP, Associação Brasileira de Proteção, da qual, inclusive, eu faço parte. O estudo diz o seguinte, que, em média, a gente tem aí 40% de redução em custo de escoramento. Não é 1% e nem 2%, é 40%. E vocês sabem quanto que custa, né? O escoramento. Então, isso também é muito relevante. E são tudo coisas que a gente não costuma botar na ponta do lápis. Muita gente tem muito paradigma com proteção porque não faz a conta certa. Não coloca tudo o que precisaria colocar para, de fato, ter um discernimento se esse ou aquele é o melhor sistema. É o que a gente mais vê. E é por isso que a gente está aqui querendo abrir a mente de vocês. Então, a gente tem várias reduções aqui, menos mão de obra, né? Eu coloquei ali redução de razão unitária de produção. Pessoal, isso aqui é tudo dado que a gente tem em estudos de compatibilização, de estudo de comparativa entre concreto armado convencional e protendido. E a hora que vocês quiserem ver esses números, a gente está lá na IVEX de portas abertas para mostrar isso para vocês, tá? Aí eu trouxe um case aqui, ó, a Marta. A Marta está aqui? Oi, Marta, tudo bem? Ela que me ajudou. Um case do Luminari. Quem foi hoje visitar o Luminari? Gostaram da visita? Lindo, né? Então, o Luminari é um empreendimento da Icon, o projeto do Cachoeira. O Cachoeira está aqui? Bom, enfim, deve estar por aí. O projeto lá da precisão estrutural e vai ter proteção nossa. E a Marta, nossa super engenheira lá da Icon, podia até te botar aqui para ler. Não. A Marta compartilhou com a gente esse feedback
que eu fiz questão de colocar na íntegra, porque foi tão legal esse depoimento dela. Então, ela comentou lá com a gente, né, que as percepções dela sobre o uso da proteção. Então, vamos livres maiores, né? O que mais que eu coloquei ali? Melhor aproveitamento do espaço de garagem, eficiência estrutural, que eu já comentei nos meus slides anteriores, melhoria de desempenho, mais segurança, durabilidade. Então, tudo palavras da Marta. Que bom que tu estás aqui, para não me deixar mentir. E ela não parou por aí. O Icon tem 180 metros, né? 57 pavimentos, uma estrutura que está ficando normal, mas na verdade ela não é tão normal, é uma baita de uma estrutura, né? Mas tudo bem, está dentro da engenharia do presente. E ela também trouxe aqui, ainda complementou, dizendo que trouxe muita rapidez na execução, otimizou o cronograma, reduziu custos indiretos, a questão da eficiência estrutural, estética, né? Aproveitamento dos espaços. Então, vejam que é um sistema, pessoal, que ele não se limita a um benefício, questão de comportamento estrutural. Não. A proteção, ela tem uma série de benefícios muito vastos, assim, que vão desde... Vocês estão vendo, né? Desde redução de material até redução de tempo, mão de obra, eficiência na questão de uso de espaço. Então, tem muitos benefícios diversos o sistema. Por isso que é um sistema que, quando a gente projeta, a gente precisa saber o que está fazendo, porque ele traz benefícios em muitas frentes. E se o nosso projeto não for bom, pode ser que a gente realmente não chegue na capacidade plena que aquele sistema poderia nos oferecer de benefício. E aí, pessoal, trouxe uma série de cases, que eu nem vou entrar nos méritos aqui, porque o tempo é curto, mas, por exemplo, esse projeto aqui é do Eduardo Reis. O Eduardo Reis é uma das maiores referências aí de projetos de proteção no Brasil, e parceiro nosso. Não dá para ver aqui, né? Mas nesse projeto ele fez aqui um comparativo de materiais, e aqui a gente tem, se eu não me engano, ou é 17 ou é 14, alguma coisa assim, por cento de economia. E vejam que assim, ó, lá é o concreto armado protendido, e aqui é o concreto armado convencional. A gente tem muito mais materiais lá do que aqui, e mesmo assim a gente tem economia. Por quê? Porque a gente tem redução, especialmente do ACA50, e a questão do tempo também que influencia, né? O tempo de obra influencia nos nossos custos. Se a gente reduz o tempo, a gente reduz o custo. E isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, a gente tem economia aqui nesse projeto dele. Esse aqui é o Union Tower, lá em Porto Belo. Trouxe outro case do Guilherme Laine, da Optima, um projeto da FG, que ele também compartilhou já em outras palestras, e a gente chegou aqui também numa redução de mão de obra absurda, aumento de 82% na eficiência, né? Então, gente, 82% é muita coisa, né? A gente às vezes está acostumado com coisas tão pequenas, aqui foi um ganho muito grande. Então, uma obra aí que ele teve uma economia absurda, não sei se o Guilherme está aí, mas ele também é um parceiro nosso, que a gente desenvolve muitos trabalhos juntos, e ele faz projetos muito bons, e ele tem trabalhado bastante com a FG também. Aqui eu trouxe um outro estudo comparativo, na imagem não ficou muito bom, né? Mas eu acho que aqui dá para ver, ó. Esse aqui é um outro projeto de um outro parceiro nosso, o pessoal o Fábio Waltrick, lá de Curitiba, e do Jason, e eles fizeram esse comparativo aqui também, a gente teve 15% de economia de materiais. Aqui eu tenho outro case que também é do Eduardo Reis, que foi o São Paulo, aqui em Balneário, e que ele também teve aqui 11% de economia. E às vezes essas economias são diretas, às vezes indiretas, como eu falei, às vezes é de material puramente, às vezes é por conta do tempo, o escoramento, enfim, tem várias formas aí da gente ter essas reduções de custo. Trouxe mais um aqui, ó. Esse aqui eu não botei nenhum projeto, é do Eduardo Reis também, onde a gente teve o quê? Uma redução de custo de escoramento mesmo. Olha só quanto que a gente teve de redução. 57%. Então é muito, muito relevante isso tudo.
Mais um case aqui, também é do Fábio lá de Curitiba. A Vetor, o nome da empresa dele. Aqui a gente teve uma redução de 69% da altura de viga e 28% na espessura de laje. Isso pode, inclusive, aumentar pé direito. Dependendo da estrutura, a gente pode até ganhar um pavimento a mais. Então, vejam que, realmente, a gente tem várias vantagens aí. Aqui um exemplo da base lá do Renieri, que ele eu já vi, está por aí. Está ali, ó. Projeto do Renieri, onde ele teve um ganho aqui bem considerável também de vaga de garagem por conta da eliminação dos pilares. Então, vejam que realmente a gente tem muitas frentes de benefício. E, pessoal, muito mais importante ou igualmente importante, né, a gente ter esses benefícios, porque a gente constrói, a gente não faz obra por caridade, né? A gente precisa ter força e capacidade financeira para fazer a coisa girar. Mas tão importante quanto isso é a gente ter o nosso cliente no centro das nossas decisões. É a gente entregar o que a gente pode fazer de melhor para aquele cliente. Ele tem um sonho quando ele compra um empreendimento. E a gente precisa estar à altura desse sonho dele, certo? E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se vai tocar. Que fala exatamente sobre isso. O pessoal da mesa lá pode tocar o vídeo? Sabe aquele sentimento bom de estar seguro no seu lugar, na sua casa? Ele te traz liberdade. Liberdade para criar um mundo novo. Liberdade para inovar e continuar desbravando barreiras nunca pensadas antes. Este sentimento é único. Está presente desde o início, sem a gente perceber. Te dá confiança para enfrentar medos, inseguranças. E aceitar de peito aberto novos desafios. Que podemos mudar o jeito que as coisas são. O jeito que elas foram impostas. Pensar fora da caixa. Ela está nos mínimos detalhes. E esses detalhes estão presentes em nossas vidas todos os dias. Pensando em você, no seu bem-estar, te dando o amparo necessário para seguir em frente, sabendo que o seu bem mais precioso está seguro. Esse sentimento único é encontrado em sua forma bruta em um só lugar. E estamos em constante evolução para tentar alcançá-lo. É uma conexão singular com a vida. E está presente em todos nós. Sabemos que esse sentimento não tem comparação. Mas saiba que vamos continuar lutando para deixá-lo presente em sua vida todos os dias. Evex, cuidando dos mínimos detalhes para você. Bom, gente, voltando aqui, não acabou ainda, tá? Tá quase, mas ainda tem um restinho aqui. Opa! Bom, então, o que a gente quis passar no vídeo, né? Aí eu até trouxe essa frase aqui. Sabe aquele sentimento bom de se sentir seguro no seu lugar? Na sua casa? E é essa reflexão que a gente quis trazer.
O nosso cliente, ele tem sonhos, a gente precisa atender o sonho dele. Mas a coisa mais elementar de todas é a gente se sentir seguro na nossa casa. Quem consegue viver se não se sente seguro, se não tem paz? Quem consegue trabalhar se está com a mente perturbada, se a gente vive um caos? Isso atrapalha a nossa vida. Então, é um dos fundamentos da proteção. A gente levar essa segurança e fazer com que o nosso cliente se sinta verdadeiramente em paz e seguro para que ele consiga viver de forma plena. E, com isso, eu queria dar as boas-vindas para vocês aí, a Ivex, que hoje a gente tem orgulho de dizer que nós somos a maior e mais completa indústria de proteção da América Latina. Na verdade, a Ivex, pessoal, agora falando um pouquinho da gente, para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, ela é um grupo, tá? Nós temos aí hoje 6 empresas. Dentro da parte de proteção, a gente tem ali a Ivex Latam, North America e a Ivex Escoramento, mas a gente tem a OnCrits, que é uma tecnologia para aferição de alongamento, exclusiva e única no mundo, desenvolvida com a Universidade da Coreia, inclusive. Nós temos o WSI, o eShape Innovation, que é uma empresa de inovação, e nós temos a D-Bar Fast Supports, que é a nossa mais recente empresa do grupo, inaugurada aí há 50 dias, mais ou menos, lá na Califórnia, e eu estava lá. Então, aqui é um pouquinho da nossa atuação. Nossa atuação é global. O pontinho azul é onde a gente tem sede. A Ivex fica em Curitiba, nossa sede matriz, mas nós temos uma sede em Miami e é tão novo que nem está aqui no slide ainda. Mas agora temos uma outra sede aqui na Califórnia, onde nós fomos inaugurar há poucos dias. Nós temos uma história de 25 anos de mercado. Então, começamos lá em 99. Não vou entrar nos méritos aqui, mas saibam que a gente só foi crescendo, né? Graças a Deus. Aí foi surgindo o WSI, 2021 a OnCrits. Em 2023, a gente se consolidou a expansão no mercado americano. E a gente alcançou também a marca de maior empresa da América Latina. Ano passado, a gente se manteve lá. E estamos crescendo cada vez mais, com muito orgulho, muito trabalho, dedicação e suor, né, Rômulo? E hoje nós somos, então, a maior, melhor e mais completa indústria de proteção da América Latina. Isso eu falo com toda a minha transparência para vocês, porque eu sou engenheira e eu sei como é que as coisas funcionam. Aqui, essa imagem bem recente, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, porque a gente está aqui, mas a gente também está viajando, desenvolvendo novos métodos, novos produtos. Aqui é o que eu falei para vocês, Isso aqui faz 50 dias. A gente estava lá na Califórnia, inaugurando a nossa nova sede. Aqui, a nossa participação na World of Concrete, porque a gente fez a mesma viagem. A gente foi para Las Vegas e também foi lá fazer ter esse momento tão emblemático para a empresa, que foi essa expansão lá. Aqui foi a World of Concrete ano passado. E aqui a Ana, hoje a nossa CEO da OnCrits, fazendo uma palestra nada mais, nada menos do que no PTI Convention, que é o evento top master do mundo sobre proteção. Então, nós somos uma indústria, né? A gente presta assessoria também, fiscalização de essa parte aqui de execução da proteção, né? Mas tem um trabalho muito forte, por isso que eu coloquei esse slide, que é aquela coisa, às vezes, que quem compra da gente não vê. Mas é esse trabalho de conectar o mercado, de desenvolver o mercado. A gente lançou agora há pouco uma pós-graduação, da qual eu sou idealizadora, né, pela Ivex. Então, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de pessoas, capacitação
Enfim, tudo para que a gente realmente desenvolva o sistema, tá? Tem uma preocupação muito grande da empresa nesse tipo de iniciativa. Nosso diferencial, certificações. Todos os nossos produtos são certificados. Inclusive, quando eu fui na EVEX a primeira vez, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque, assim, a gente é acostumado com construção civil. O que acontece no nosso meio? Todo mundo está rindo aqui, tô vendo. É muita gambiarra, né? Vamos botar na mesa aqui. A gente vê muita gambiarra na nossa construção. Cheguei na EVEX, tinha um laboratório lá dentro, um controle absurdo de qualidade. Tudo lá é certificado. Eu pensava, gente, que coisa legal ter isso na construção, né? Então, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. E, de fato, é. Então, isso tudo gera o quê? Qualidade. Então, a gente tem aí isso como um grande diferencial e a parte de tecnologia, tá? Então, tá aqui, ó, várias certificações. Pessoal, eu não vou dizer que não conheço. Eu não conheço, né? Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Empresas, indústrias têm tanta certificação como a gente, tá? Realmente, isso aqui é do mundo todo. Tem certificação aqui que é alemã, outras são americanas, porque assim, ó, no Brasil hoje ainda falta um pouco de normalização, né, e certificações. Então, o que a gente faz? A gente busca lá fora. Quando não tem aqui, a gente busca lá fora para realmente garantir que a gente entrega para vocês o que tem de melhor possível no mercado. Falei de tecnologias exclusivas, né? Além da gente produzir os componentes tradicionais de proteção, nós temos tecnologias patenteadas pela empresa. Por exemplo, de BAR, o sistema semi-encapsulado, pit plug. Não vou entrar aqui nesses méritos, mas a gente está com stand ali. A gente tem todos esses produtos disponíveis para explicar para vocês o que eles são. Mas eles trazem ainda mais produtividade, mais facilidade, né, na nossa execução. E a OnCrits também. Aí a gente reuniu alguns cases aqui. Vou passar também, porque o meu tempo já está acabando. Mas a gente tem aqui Lotus Tower, que hoje é um dos maiores empreendimentos em execução de proteção no Brasil, em termos de obra corporativa. Fica lá em Brasília, fui lá também em novembro, uma obra sensacional. Reserva Barigui, lá em Curitiba. O Luminari, de novo, né? A gente teve... Agora o Cachoeira está lá, ó. Mas ele não estava, agora eu vi. Então, a gente tem também o case do Luminari aqui para passar para vocês. O Complexo Carrefour, que é da Cury, projeto do Enio Barbosa, um baita projeto lá em São Paulo, lindíssimo, muito bonito mesmo. E assim, trouxe alguns outros empreendimentos que fazem parte do know-how, mas a gente tem mais de 5.000 obras executadas. Hoje a gente está em torno de 300 obras em execução simultaneamente, acho que só no litoral, né? Pegando o litoral catarinense ali, até Criciúma, né? De Criciúma até Paraná, certo? 300 obras. Fora os Estados Unidos, que não para de crescer, tá? Hoje de manhã, ainda o Hernani me mandou um áudio que tinha vendido um bom carregamento lá para a Califórnia. Estava todo feliz. Enfim, tem várias obras aqui que fazem parte do nosso know-how. Então, vejam que todo tipo de empreendimento, né? A gente atua aí no Brasil inteiro. Ó, aqui a gente tem silo, estádio também, arena, tem o parque eólico. Então, diferentes tipos de empreendimento. Não é só edificação, né? E aqui eu peguei um pouquinho das obras no mundo aí. O que eu falei para vocês lá da guitarra, a gente tem Proteção EVEX em Miami, tem obra no Egito, outro aqui lá na Flórida, outro em Miami também. E aí eu trouxe alguns depoimentos, né? São tantos, também não vou passar aqui um por um, mas tem bastante coisa aqui, pessoal, realmente acumulada, de 25 anos de muito trabalho, muita dedicação e, principalmente, muita paixão pelo que a gente faz. Eu vim aqui hoje feliz de falar sobre isso com vocês,
porque eu acredito no que eu falei para vocês, eu vivencio o que eu falei para vocês, então é uma satisfação enorme mostrar para vocês um sistema que a gente vê que traz tanto resultado positivo para a nossa construção civil. E a gente, como engenheiro, é tudo que a gente quer, né? Então é isso. Aqui eu trouxe a nossa missão, que é ser uma empresa inovadora, entregar tecnologia, produtividade, segurança e economia para as nossas obras. A gente está com um stand ali, estamos de portas abertas para atender vocês. Tem aqui o Rômulo, a Kelly, o Vinícius está lá também, o João. A gente veio com um time bem engajado aí para atender vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí. Até a próxima. Sempre essa eloquência da Michele, brindando com palavras sensacionais e palestras muito fortes. E demonstrando que para a gente conseguir fazer esses edifícios de grande altura, tem que ter alta tecnologia, né? Sem tecnologia não se conseguiria chegar onde se chega, e é uma evolução permanente. Vamos nos chamar a nossa diretora de eventos sociais para entregar uma lembrança da área.